Amém, queridos? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Sobre as primeiras conversões, depois que Jesus ascendeu aos céus e derramou a promessa da bênção do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Aqui a palavra diz que Pedro se reuniu e começou a pregar a palavra de Deus. E nessa passagem nós vamos ver que a palavra diz que se agregaram a ele, que ouviram a palavra, que creram na palavra de Deus, que se converteram. Foi quase 3.000 almas. Olha que bênção, através da palavra de Pedro, através do evangelho pregado por Pedro. Irmãos, e nós vemos aqui, é tão fácil, é tão simples pregar o evangelho de Cristo, não é complexo. Sabe o que Pedro disse aqui? Olha a palavra que Pedro disse: irmãos, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus. Arrependei-vos, para que sejamos cheios, querido, do Espírito Santo de Deus. É preciso nos arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas. Pedro foi um homem muito usado por Deus. Nós sabemos através dos evangelhos que Pedro, ele foi um homem muito, em muitas oportunidades, em muitas passagens, diz que ele era sanguíneo, ele era um homem que tomava a frente de tudo, né? Pedro tem a hora que queria até se aparecer, né? Sentia um pouco de orgulho no seu coração, às vezes até queria se aparecer, mas Jesus colocava Pedro no seu lugar. Pedro, dos apóstolos, que ele era o mais velho dos apóstolos. Pedro, ele tinha o seu coração, ele tinha dentro de si já o chamado para líder. Ele era um líder nato. E isso, ele conseguia fazer com que transparecesse na sua vida a liderança de Pedro. É por isso que quando ele nega Jesus, e depois quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus vai até Pedro, ali quando ele estava pescando novamente. Jesus, ele comissiona Pedro novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele 3 vezes se ele amava Jesus. Então Jesus fala para ele: então apacenta, cuida das minhas ovelhas, porque Jesus via nele esse líder nato, né? Líder nato que é Pedro. Pedro pisou muito na bola com Jesus. Pedro fez muitas coisas que muitas vezes agradou o coração de Jesus. Mas teve uma palavra tão linda que ele disse. Vocês sabiam que Jesus surtou também? Teve uma parte no evangelho que diz que Jesus chegou a surtar, porque a multidão seguia e os seus discípulos, e muitos deles ainda estavam em dúvida, muitos deles eram incrédulos. Eles começaram a falar, e Jesus falou assim: e vocês, os discípulos, o que vocês pensam de mim? Quer voltar com eles? Vá, né? Vá com eles, porque eles estavam tão assim incrédulos de Jesus, eles estavam assim deixando Jesus tão triste, que Jesus chegou uma hora que ele surtou. Ele falou: e vocês, o que acham de mim? Vocês vão me seguir ou vocês não querem me seguir? Quer voltar com eles? Volta. Aí Pedro dá aquela linda frase que diz assim: mas Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro era um líder nato, querido. E aqui Pedro, usado pelo Senhor, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele ensina a esses homens o que é preciso para se converter. É preciso se arrepender, é preciso, querido, se converter, é preciso mudar o caminho, é preciso mudar, até uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança em nosso coração, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque que a igreja do passado, ela vivia tantas experiências, tantos sinais, tantas maravilhas, tantas curas? Porque eles eram guiados pelo Espírito Santo.
Eles abriam seus corações e entregavam seus caminhos ao Espírito Santo. Era o Espírito Santo que os guiava. Eles não faziam nada sem buscar a direção do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem primeiramente dobrar os joelhos, orar e pedir a orientação do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 2, no verso de número 42. A palavra diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir no pão, e nas orações. Comunhão, partir do pão, e nas orações. Diga para o irmão que está do teu lado: e nas orações. Novamente, diga para o irmão: e nas orações. Amém, querido? É por isso que eles tinham o manifestar do poder, da presença do Espírito Santo, porque eles eram uma igreja que orava, instantemente, continuamente, eles oravam, independente de qual fosse a circunstância, o problema que estavam passando, eles se uniam e oravam, eles estavam sempre buscando o Senhor. A maior alegria deles, sabe o que é? É estar no templo, ou reunidos em uma casa e orando, juntos, em comunhão, orando, buscando a presença de Deus. Isso é o que fazia a diferença no meio deles. E olha que lindo a palavra do Senhor diz no verso número 43: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga por irmão do teu lado: tudo em comum. Amém? Eles tinham tudo em comum. O Espírito Santo os unia de uma forma tal, querido, que se ele desse uma orientação, todos eles se compactuavam, eles estavam juntos, eles compravam a ideia, né? Eles se uniam, eles tinham tudo em comum, estavam sempre juntos. E poder levantar a perseguição que fosse, eles estavam sempre juntos, unidos. Tem uma passagem muito bonita aqui em Atos, que está lá em Atos 12, que narra quando Pedro foi preso por Herodes, né? Herodes mandou prender Pedro, porque o evangelho estava se expandindo, e os judeus daquela época, eles viam que o evangelho de Cristo estava crescendo, e eles ficavam irados com aquilo, eles não aceitavam a pregação do evangelho. Então Herodes mandou os soldados prender os apóstolos. Inclusive, antes de prender Pedro, o apóstolo Tiago, eles haviam matado o apóstolo Tiago à espada. E quando eles prendem Pedro, no coração de Herodes é manter Pedro preso, e no outro dia mostrar para o povo que havia preso o líder, né? O líder dos apóstolos, Pedro, como exemplo, para poder intimidá-los, para poder fazer com que eles parassem de pregar o evangelho de Cristo. Mas a palavra de Deus é tão linda, queridos, que eles prenderam Pedro. A palavra diz que ele ficou ali no cárcere, e para que Pedro não fugisse, ali colocaram ele no meio, e 2 soldados, um de cada lado, preso junto a Pedro com uma corrente, cada um de um lado prendendo Pedro com uma corrente, e portas e soldados guardando as portas para que Pedro não conseguisse fugir. E o lindo nessa história é que diz que em um lar, numa casa, haviam pessoas orando por Pedro, orando pelo apóstolo. Fala por irmão, está do teu lado: a oração move a mão de Deus. Mais uma vez: a oração move a mão de Deus. Amém? Nessa passagem, você depois lê em casa, diz que eles estavam orando, e já era de madrugada, e eles estavam orando por Pedro, pedindo a misericórdia de Deus, para que nada de mal acontecesse com Pedro. E a palavra do Senhor diz que Deus envia um anjo, e o anjo entra ali dentro da cadeia, do cárcere, e o anjo ali toca em Pedro, e a hora que o anjo toca em Pedro, ali as correntes se arrebentaram, e nenhum dos guardas acordou. E a palavra diz que o anjo fala para Pedro: Pedro, levanta,
pega, calça suas alparcas, né, suas sandálias, pega a tua capa e depressa, vamos embora. E a palavra diz que Pedro seguiu o anjo, e quando chegou na primeira porta, eles passaram. Tinha a segunda porta cheia de guardas, nenhum guarda viu, querido, eles passaram. E quando chega na última porta, uma porta enorme de ferro, que dava além da cidade, falou que a porta se abriu, e eles passaram, e o anjo livra Pedro do cárcere da prisão. Quando Pedro chega naquela casa onde eles estavam orando, não acreditavam que era Pedro. Uma criança foi ali à porta, escutou Pedro bater, e não acreditou, e contou para as pessoas que estavam dentro ali da casa, e eles não acreditaram. Mas Pedro insistiu batendo na porta, e quando abriram a porta viram que era Pedro, e todos se alegraram, porque Pedro foi salvo por um anjo através do Senhor. Amém? Poder da oração. A oração move as mãos de Deus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso essa noite? Nós estamos passando por uma situação difícil em nosso país. Nós estamos passando por situações onde as pessoas, quando que apoiam o presidente, estão sendo, não sei se eu posso dizer esse termo, caçadas, injustiçadas, perseguidas. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país, mas nós somos a igreja, e a nossa incumbência, o chamado que Deus deixou para nós é orar pelo nosso país. No passado tentaram fazer, imputar tantas coisas, mas pecado na nossa nação. Olha que bênção, né? Vamos falar da pandemia. É horrível, né, irmãos? Quantas pessoas morreram, não foi verdade? Quantas pessoas deixaram o mundo, deixaram esse mundo, né? Quantas pessoas faleceram, é muito triste. Mas vamos ver o outro lado. Teve carnaval esse ano? Satanás foi honrado esse ano? Até agora não. Irmãos, se a igreja não se posicionar, se a igreja não orar, se a igreja não buscar a face de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vi esse dia uma palavra, e foi inclusive até o pastor, acho que é o Duarte que falou, e eu parei para pensar, interessante o que ele falou. Se nós, igreja, não nos unirmos em oração, não buscarmos fervorosamente a presença de Deus, poderá que nem o amor de Deus nós vamos poder pregar mais na igreja. Porque o que diz o amor de Deus? O que é o amor de Deus, querido? O amor de Deus foi perdoar os nossos pecados. O amor de Deus foi derramar, foi enviar o seu Filho amado para morrer no meu lugar, no teu lugar, para poder perdoar os nossos pecados. E da forma que o mundo anda, daqui um pouco a pessoa vai cometer pecado, e aquilo não vai ser mais considerado pecado, porque a igreja está se calando. A igreja não está mais buscando ao Senhor. A igreja não está mais orando ao Senhor. Há uma passagem muito forte na Bíblia, em Atos. Lembra a passagem lá que as pessoas chegavam aos pés dos discípulos, né? E entregavam a ele. Ali, eles vendiam as suas fazendas, vendiam e entregavam a eles ali parte, né? As suas riquezas, para que todos vivessem bem comum, né? E eu acho que foi Safira, isso, né? E seu marido, que tentaram enganar o Espírito Santo, trazendo apenas uma parte. E a palavra de Deus diz que quando chegaram perante o apóstolo Pedro falou: por que querer enganar o Espírito Santo? E no mesmo momento caiu morto, porque tentou enganar o Espírito Santo.
Imagina a gente não poder mais falar do amor de Deus, não poder mais falar o que é pecado, o que desagrada o coração de Deus, o que é abominação aos olhos de Deus. Hoje estávamos na escola bíblica e nós falamos sobre coisas que abominam, né, são abomináveis aos olhos de Deus. Imagina como poder pregar mais isso. Como que eu vou pregar o amor de Deus para uma pessoa se eu não poder mostrar para ele o que ele está fazendo, ele está errado e que ele precisa se converter? A palavra diz aqui que o apóstolo Pedro falou: arrependei-vos e convertei-vos. Como eu vou dizer para uma pessoa se arrepender, se converter, se nada mais vai ser pecado, tudo vai poder fazer? Nós precisamos, querido, nos posicionar. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pela nossa família, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos orar e fazer a nossa parte, como cristãos, como os filhos de Deus. É o que a palavra do Senhor diz, que os filhos de Deus, que as pessoas, a criatura, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Não pense que está tudo bem, não pense que está tudo normal. Tudo pode mudar. Aí você pode dizer: mas eu confio em Deus. Sim, eu também confio de todo o meu coração, mas muitas coisas Deus permite que aconteça para que o povo se volte a Ele, para que o povo se arrependa, para que o povo tenha temor dEle. Ele permitiu que muitas coisas acontecessem com o seu povo, a menina dos seus olhos, que é Israel. Quantas vezes Ele permitiu que o seu povo fosse escravizado? Quantas vezes Ele permitiu que viesse sobre o seu povo algumas enfermidades, algumas pestes e pragas, para que o povo se voltasse contra Ele, para Ele, para que o povo se arrependesse, para que o povo reconhecesse Ele como Deus, para que o povo voltasse a buscar Ele como Deus, para que o povo voltasse a quebrantar os seus corações, dobrar os seus joelhos e orar e buscar a face dEle. Quantas vezes Deus permitiu que isso acontecesse? Para que o povo reconhecesse novamente que Ele é o único Deus nos céus e na terra, e não há outro além dEle. Amém, queridos? É preciso que nós venhamos, queridos, a nos unir. É preciso que nós venhamos aqui como a igreja no início, como aqui na palavra em Atos, que venhamos a ter comunhão, que venhamos a estar mais junto nas orações, querido. É preciso que venhamos a orar mais. É preciso que venhamos a estar mais juntos. É preciso que venhamos a pagar o preço. É preciso que venhamos a pagar o preço. Muitas pessoas já estão sendo indiciadas. E se chegar até nós esse dia? E se chegar a isso à igreja um dia? Como a canção aqui ministrada, esse louvor, nós terminamos. Nós temos liberdade na casa de Deus. Você tem liberdade de você quiser dobrar o teu joelho, você se derramar, você se prostrar, você deitar, você chorar. Você tem liberdade de falar o nome do Senhor. E chegar um dia que nós não podemos mais falar o nome de Jesus, já pensou se isso poderá acontecer? Eu peço a misericórdia de Deus que não. Eu peço que eu nem esteja mais aqui, mas chegar um dia, aí você pode lembrar: nossa, e quando eu tive tanto tempo, eu poderia estar na igreja na quinta-feira de oração, eu poderia estar no culto no sábado, eu poderia estar no culto no domingo, eu poderia estar ouvindo a palavra de Deus na escola bíblica. Eu tinha liberdade na igreja para cantar o nome do Senhor, para louvar o nome dEle. Eu tinha liberdade para adorá-lo, eu tinha liberdade para ler a palavra de Deus. Vocês viram o que está acontecendo lá no Afeganistão? Vocês sabem que a maior religião hoje no mundo não é mais o catolicismo? A maior religião do mundo hoje é o islamismo. Irmãos, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos mais buscar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. A igreja foi perseguida. A igreja no passado foi perseguida. Às vezes eu penso, né?
eu tento que de todo o meu coração falar: Senhor, o arrebatamento vai vir antes, o arrebatamento vai nos tirar daqui antes. Mas se lemos algumas passagens na Bíblia, em Apocalipse, que diz que vamos estar no meio da tribulação. E no meio da tribulação, se tiver a perseguição dos cristãos, não sei, estou falando alguma coisa, não é para te amedrontar, mas já estou amedrontando, né? Mas estou falando uma coisa para te fortalecer, para fazer com que você se apegue mais com o Senhor, que você tenha mais temor, que você busque mais a presença dEle, que você se fortaleça mais dEle, que você tenha intimidade com o Espírito Santo. O Senhor, Ele age de uma forma tão maravilhosa que quando nós pensamos que estamos acomodados, o Senhor lhe dá um jeito de dar um tranco, para que venhamos a pegar, né? Dá um tranco na gente. Irmãos, é momento da gente acordar, é momento da igreja acordar. A igreja está muito passiva, a igreja perdeu o fervor, a igreja perdeu o fogo, o desejo, o anseio da presença do Espírito Santo. A igreja perdeu. É preciso, querido, que venhamos avaliar como que está o nosso coração. Se nós... Hoje eu ouvi uma palavra muito linda que a pastora falou na escola bíblica, inspirada pelo Espírito Santo. Não é porque eu venho na igreja, irmãos, não é porque eu estou dentro aqui da igreja, que eu venho na igreja, que eu estou na igreja. Às vezes a pessoa ele vem, está dentro da igreja, mas o pensamento dele está lá fora, está no trabalho de amanhã, no que ele vai fazer depois que sair da igreja. Às vezes ele está aqui de corpo presente, mas a alma, o pensamento, o espírito não está aqui. Aproveite a cada minuto, aproveite cada segundo que você estiver na casa do Senhor. Aproveite, ame ao Senhor, louve ao Senhor em intensidade do teu coração, adore. Quando você ouvir a palavra, se alimente, se fortaleça da palavra de Deus e não guarde ela para você, mas fale dela às pessoas que estão aí fora, que precisam desse alimento como nós precisamos todos os dias. Seja um instrumento de Deus. Não seja como muitas pessoas dizem, né? Aquela brincadeira, um crente 007, um agente secreto, né? Você é crente, mas ninguém sabe que você é crente, é só crente dentro da igreja. Mas lá fora ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você serve a Deus, porque se compactua com as coisas do mundo. A palavra de Deus diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Quando nós fazemos amizade com o mundo, com as coisas do mundo, nós somos inimigos de Deus. Mas quando eu amo o meu Senhor, quando eu amo a obra dEle, quando eu amo servir ao Senhor, quando eu amo estar na casa dEle, quando eu amo me sacrificar por Ele, quando eu amo falar do Evangelho, pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, eu demonstro a Ele que eu amo verdadeiramente. Isso faz a diferença nas nossas vidas, querido. É ser luz nas trevas. Hoje eu falei com o irmão Fernando, né? Fernando também estava conversando. Irmãos, às vezes Deus coloca a gente em cada lugar, mas isso Ele fez com os profetas, Ele fez com os homens de fé, com as mulheres de fé na Bíblia, e não vai fazer isso conosco, né? Quem diria que Daniel, um profeta tão abençoado por Deus, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que intercedia pelo povo de Israel. Olha que exemplo de homem, né? Ele orava pelo povo, intercedia ao Senhor para que Deus desse a direção, o que ia acontecer com o povo de Israel. Ele orava ao Senhor: abençoe o nosso povo, proteja o nosso povo. Ele intercedia pela nação, pelo povo dele de Israel, que estava ali preso na Babilônia. Ele orava e intercedia, e mesmo assim Deus permitiu que ele fosse jogado na cova dos leões. Como é que Deus quer esse? Que eu oro, tenho intimidade e me joga na cova dos leões para ser comido, né? Permite que aconteça isso. Mas a palavra de Deus diz que em tudo nós somos
né, mais do que vencedores. O Senhor nos coloca em locais para que nós, através das nossas vidas, Ele seja glorificado. A palavra diz que, né, vocês sabem que Daniel foi jogado ali na cova, passou a noite inteira, os leões não fizeram nada com ele, não o devoraram, né? Outro dia foram abrir lá, ele estava vivo porque o Senhor o havia guardado. Ele glorificou e honrou a Deus com a sua vida. Então Deus às vezes coloca a gente em lugares, irmãos, para que nós sejamos luz. Amém? Se você for colocado em um lugar onde já tem luz, irmãos, você está no lugar errado. Deus vai colocar você em um lugar muitas vezes que tem trevas, para que ali você seja a luz de Cristo. Amém? Para que você seja ali a luz de Cristo. Olha aqui o homem, Pedro, um líder, né, levantado pelo Senhor. O líder aqui dos apóstolos foi Pedro. Estava encarcerado, ia ser morto, irmãos. Se ele ficasse aquela noite, passasse para outro dia, Herodes ia mostrar ali para os judeus, ó o líder aqui dos discípulos, né? Ia matá-lo. Para quê? Para intimidar os demais. Mas havia um povo que estava ali numa casa, de joelhos dobrados, orando e intercedendo por Pedro. E por causa da oração, da intercessão deste povo, Deus envia o anjo e livra Pedro. Amém? Nenhum de nós, querido, está isento de passar por tribulações, por perseguição, por dificuldades, por enfermidade. Nenhum de nós está incluso. Mas quando nós estamos unidos, quando há joelhos no chão, dobrado, orando ao nosso favor, meu querido, pode vir o vendaval que vier, pode vir a tribulação que vier, pode vir a perseguição que vier, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus nos protege, porque Deus já nos ama. Deus ama cada um de nós individualmente. Deus ama cada um de nós. Agora imagina ali de joelhos dobrados, intercedendo: Senhor, salva ele. Pai, cura ele. Pai, restaura ele. Pai, liberta ele. Pai, transforma ele. Imagina, querido, o poder de Deus ouvindo aquelas pessoas orando e intercedendo. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser um povo fervoroso. Nós temos que ser um povo unido. Nós temos que ser um povo que ora, um povo que intercede. E a palavra do Senhor, voltando lá em Atos 2, 45, diz: e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um que havia de fazer. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Irmãos, quantos dias a gente vem na igreja? 1, 2, 3, 4. Aqui fala que eles vinham todos os dias, eles estavam no templo. Todos os dias eles estavam unidos no templo. Agora fala para mim, como não ter a presença do Espírito Santo? O que eles mais desejavam no seu coração era estar juntos com o Espírito Santo. A palavra diz: e perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E olha que lindo que diz no verso 47: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? A presença ali poderosa do Espírito Santo era tão grande, irmãos, que eles não precisavam nem sair lá fora pregar o evangelho, porque Deus trazia. As pessoas passavam na porta do templo e sentiam o poder de Deus, a glória de Deus, e entravam para ver o que estava acontecendo. E no momento que eles entravam ali, eles sentiam a presença de Deus, quebrantavam o seu coração, aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e se uniam. E a igreja do Senhor ia cada dia mais crescendo, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Porque eles estavam unidos. Amém, queridos?
nós precisamos também estar unidos, queridos. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Nenhum de nós está aqui por acaso, porque Deus te levantou, Deus te salvou, Deus te trouxe aqui por um propósito. É através de você, através de mim, através de nós, do corpo, sermos instrumentos de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos aí no mundo. Amém? Quero que vocês coloquem em pé nesse momento.